tema de hoje é o seguinte: sem saber isso, você não consegue lucrar com milhas aéreas. O tema de hoje, na realidade, ele é um tema para aquela pessoa que está começando e que ainda não tem uma noção como é que funciona o universo das milhas. Por onde que é que ela tem que dar os passos? O que é isso? E nós temos muitas pessoas que estão nessa situação ainda, que estão começando, que não sabem o que é e quer saber. Então tá bom. Como que eu faço? Como que eu começo? O que é esse negócio? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu, Marcelo, quando eu comecei nessa área de milhas aéreas, como muitas pessoas, eu achava que milhas era só para viajar. Então eu tive durante muitos anos, a minha vida toda, um pensamento que milhas aéreas servia para quem queria viajar, para quem queria viajar sem pagar nada. Então sempre eu entendi milhas como isso. E muitas pessoas, quando ouvem falar de milhas, é isso, né? A pessoa pensa que milhas ela serve só para que ela possa viajar e, se possível, de graça. E, se possível, sem pagar nada. Então o pensamento sobre milhas é isso. Só que depois que você começa a estudar, depois que você começa a aprofundar sobre esse tema, você começa a perceber que milhas não foram feitas para viajar. Milhas foram feitas para dar lucro. Agora, quando fala de dar lucro, você fala, mas para dar lucro para mim? Sim! Só que você não sabia disso. Porque as milhas, pensa comigo, uma empresa, quando a empresa ela tem os seus clientes, quanto mais o cliente comprar dela, é melhor. Não é? Faz parte do negócio, todas as empresas vão funcionar assim. Então, quanto mais o seu cliente voltar no seu estabelecimento, comprar de você de novo, usar de novo, é um lucro maior para a empresa e você fideliza o cliente. Só que para fidelizar o cliente, não basta ter um preço mais baixo. Você tem que ter algumas coisas mais atrativas. E as milhas, elas entram nesse contexto. Elas entram no contexto de fidelizar o cliente. Então fala, você quer viajar comigo? Você gostou aqui da minha companhia aérea? Então vou te dar umas milhas por isso. E lá atrás, os programas de milhas aéreas foram criados um pouco aí com essa finalidade, né? De fidelizar esse cliente. Com o passar do tempo, à medida que você vai ganhando essas milhas, elas foram se ampliando o leque. Então hoje você ganha milhas aéreas não é só viajando de avião mais. Você ganha milhas aéreas de várias outras formas. Então, toda vez que você usa o cartão de crédito, toda vez que você faz compra em determinados parceiros das companhias aéreas, à medida que você assina um clube de fidelidade da companhia aérea, à medida que a empresa ela vende milhas para você, então foi criando-se um leque de opções que não há necessidade mais de você viajar para ganhar milhas. E se não há necessidade mais de você viajar para ganhar milhas, chegou um ponto que as pessoas começaram a ter muitas milhas. Então aí o que acontece? Você pega no mercado várias pessoas com muitas milhas e pessoas que não viajam. Então pensa comigo, se você tem muitas milhas e você não viaja, o que vai acontecer com essas milhas? Para onde essas milhas vão? Eu tenho muitas milhas e eu não viajo? Vai dar um tempo e essas milhas vão prescrever. E essas milhas vão expirar. Então, isso naturalmente vai acontecer e acontece com milhões de pessoas. Mas não é pouca gente, não. Nós temos bilhões de milhas que são expiradas todos os anos. Todos os anos, milhas expiram. E por quê? Porque as pessoas estão nesse grupo. Elas entendem que as milhas são só para viajar. E se elas são só para viajar e eu não vou viajar, as milhas acabam prescrevendo. E aí a pessoa, quando isso acontece com ela, ela desacredita, né? Pra que eu vou juntar milhas? Eu não vou viajar. Olha o pensamento. Então, por quê? Porque ela não conhece como é que funciona por trás. Ela não conhece como é que funciona toda essa sistemática. Você sabe como que nasceu uma empresa chamada Max Milhas? Max Milhas é uma empresa do mercado dessa área, né, de milhas aéreas, que ela compra milhas. Então o que ela faz? Ela compra milhas e depois ela vende passagens aéreas por um custo menor. Por quê? Porque ela emite passagens usando milhas. Então ela compra uma milha mais barata e vende depois uma passagem mais barata. Só que aí que é interessante, mesmo ela fazendo isso, ela lucra. Então a Max Milhas, mesmo comprando uma milha mais barata e vendendo a passagem mais barata, ela lucra. Aí você fala assim, e de quem que ela compra milhas? De mim, de você.
das pessoas de um modo geral que têm milhas aéreas e ela lucra. Então, se ela lucra, imagina as empresas. Imagina as empresas que emitem as milhas, imagina essas empresas. A Max Milhas é uma intermediária, ela entrou nesse caminho para fazer. E o dono da Max Milhas, ele chama Max. E é interessante, porque ele conta que uma vez ele precisou de visitar a namorada dele. Então ele estava numa cidade, acho que era em Minas, Belo Horizonte, e foi visitar a namorada dele. Agora eu não me lembro se era Pernambuco, um negócio assim, era uma outra cidade. E ele foi comprar passagem em cima da hora, e ela estava muito cara, uma passagem caríssima. E aí ele pegou e falou assim, mas não tem um jeito de eu viajar mais em conta? E ele descobriu que tinha como fazer por milhas. E aí ele foi atrás de milhas para fazer essa viagem. Aí ele descobriu que tinha milhas, comprou de uma pessoa essas milhas e viajou. E aí depois ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou, mas Kim, cara, será que não tem como a gente viajar mais barato usando essas milhas? E aí assim começou a empresa Max Milhas, diante de uma necessidade do seu fundador. E aí ele descobriu como é que funcionava. Então, você que está chegando agora, é importante você entender que essas milhas aéreas, elas têm essa dupla finalidade, tanto para gerar lucro, como para viajar. E quando eu falo de lucro, é importante você entender o seguinte, que eu posso gerar milhas mais baratas e depois vender. De uma forma simples, eu compro milhas, eu vendo milhas. Para quem que eu vendo milhas, Marcelo? Ou você pode vender para uma empresa, como a Max Milhas, que é uma empresa que está aí no mercado consolidada, temos a Hot Milha e várias outras empresas. E eu nem gosto de citar o nome, porque as outras empresas, como elas não são muito conhecidas, aí depois você vai vender para elas e dá um problema, você vai falar, foi culpa do Marcelo. Foi o Marcelo que falou para eu vender para essa empresa e olha aí, ó. Então eu gosto de citar essas duas empresas que são as maiores. Então nós vamos ter, se você for olhar essa cadeia, né? Essa cadeia do mercado de milhas, esse sistema, você gerando milhas, depois você vendendo e você lucrando. Então, de forma simples, funcionaria assim. E para isso funcionar, você precisa de ter vários requisitos para que você realmente comece e lucre, para que você não apenas acumule suas milhas e você não saber o que fazer depois. Então, o mercado de milhas aéreas, você precisa ter essa visão, e uma visão como estrategista. Então, você vai falar o seguinte, Marcelo, então eu vou gerar milhas. Sim. E eu posso gerar milhas de que formas? Eu fiz recentemente o desafio da renda extra, em que o tema do desafio da renda extra é lucrar com seus próprios gastos. Então você tem como gerar renda extra com seus próprios gastos, ou seja, gerar milhas com seus próprios gastos. Então aí você começa a entender que se eu começo a gerar milha com os meus próprios gastos, é a mesma coisa de gerar milhas de forma gratuita. Então, se você gera milhas de forma gratuita, sem pagar nada por elas, se você vender por R$1, dá lucro, o que você acha? Se eu vender por R$1, em tese, já me deu lucro, porque eu não paguei por isso, eu gerei de forma gratuita. Claro que você não vai vender as suas milhas por R$1, né? Você vai vender por um valor maior, mas naturalmente, se você gera milhas de forma gratuita, você acaba tendo um lucro maior, né? Então, esse é um caminho bacana, quando você começa a vender de forma bem mais lucrativa. Então, você que está começando, você começa a mapear, começa a pensar na sua mente o seguinte, no seu dia a dia, com tudo que você faz, você consegue transformar isso em algo que te dá retorno, que são as milhas. Só que nem sempre vai se chamar milhas. Por exemplo, o cartão de crédito. Quando você usa o cartão de crédito, o que nós falamos? Que você gera pontos, não é isso? Então, gerei uns pontos aqui no meu cartão de crédito. Tem como transformar isso em milhas? Tem. Na hora que você manda lá para a companhia aérea, isso daí já seriam as suas milhas aéreas. Então você utilizou o cartão de crédito, você já gerou pontos. Ontem, o pessoal da minha equipe fez um post no Instagram com uma foto de um cara falando do cartão de débito. Eu não sei se você viu. O pessoal me mandou e eu falei, não, manda bala, vamos publicar isso daí. Aí no post ele falava sobre que quem estava usando o cartão de débito estava perdendo dinheiro, um negócio assim. E aí uma pessoa escreveu, né? Falou, eu não entendi, por que eu estou agindo errado? Eu pago tudo à vista, pago tudo no meu cartão de débito. E aí o que acontece? Os cartões, de um modo geral, eles vão te pontuar quando você utiliza na função crédito. Então você utilizou na função crédito, você gerou pontos. Você utilizou na função débito, você não gera pontos. Só que alguns cartões estão começando a mudar isso. Alguns cartões que estão chegando no mercado, eles estão começando a pegar o débito e te dar pontuação. Usou no débito?
toma ponto aqui. Só que não são todos os cartões. A maioria dos cartões, eles não fazem isso. Então, a maioria dos cartões, eles incentivam quem usa na função crédito. Então, se você usar na função crédito, você vai ganhar pontos. Se você usar no débito, você não vai ganhar pontos. A primeira coisa que você precisa entender. E aí, beleza. Aí você começa a pensar assim, mas Marcelo, se eu ficar usando no crédito, como que eu vou fazer depois para pagar a fatura? Não é? Esse é um pensamento das pessoas. Ela fala, mas eu estou usando e depois eu não vou ter como pagar a fatura. Mas por que eu penso isso? Porque no meu tic-teco aqui, eu entendo o quê? Que eu só tenho como usar. Se eu uso à vista, eu não estou devendo para ninguém, não é? Então, se eu uso à vista, eu estou pagando, não estou devendo para ninguém. Se eu uso no crédito, eu vou ter que pagar depois. Mas vamos pensar um negócio aqui. Será que você não consegue inverter isso? Porque o débito, será que o débito não é perigoso? O débito é perigoso também. Porque o que muita gente faz? Deixa o dinheiro na conta dela lá e vai gastando durante o mês. Aí vai passando o cartão, né? Passa o cartão, passa o cartão. E às vezes ela vai passando o cartão no débito até acabar o dinheiro. Aí o que ela fala? Não, a hora que acabar meu dinheiro, aí eu passo no crédito. Não é? Vou usando no débito, pago aqui, pago ali, acabou, aí eu vou para o crédito. Então, nesse caso, o problema onde é? Na base, o problema é muito mais de educação financeira, de uma falta de controle financeiro familiar. Porque aí, se você não tem esse controle financeiro, o crédito, o cartão de crédito vai te levar para o buraco, realmente. Se você não sabe o quanto que você ganha, se você não consegue ter um direcionamento do seu dinheiro, ele vai para o buraco, ok? Então, quando eu estou falando de milhas aéreas, do universo das milhas, tudo isso, eu estou partindo do pressuposto que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa que tem o seu orçamento familiar. E eu nem fico falando muito sobre isso, porque o meu foco maior é te ajudar a transformar isso em dinheiro, a transformar suas despesas em dinheiro, a maximizar esse tipo de coisa. A te ensinar é como se fosse no caminho, né? Eu pego nas suas mãos aqui e te levo para frente. Mas a base, eu não estou trabalhando isso mais. Então, por exemplo, essa parte de educação financeira, nós temos muitos educadores bons que trabalham nessa área, né? A própria Mirna, é super gente boa, divertida. Então, a Mirna vai trabalhar muito com você esse tipo de coisa aí, de controle familiar, de controle do seu orçamento, do que você deve utilizar. Então, por isso que eu não falo muito, porque eu parto do pressuposto que você já está organizado. Por quê? Se você não toma cuidado, se você não sabe utilizar o seu cartão de crédito, em vez de ser para você um benefício, ele pode ser uma arma perigosa, né? Então, por isso que a gente precisa entender que o cartão de crédito, se eu sei usar ele é excelente. Esse cartão de crédito vai me dar muito retorno. Agora, se eu não sei usar o cartão de crédito, aí sim, ele pode ser uma arma para mim. Mas se você sabe utilizar, se você pega aquele dinheiro que está ali no débito e reserva para você utilizar na função crédito, ótimo. Ah, Marcelo, eu fico com medo. Pode ser que eu perca meu controle. E a pessoa que quando tem medo é porque ela já passou esse problema lá atrás. Ela já viveu um problema de ter problema, de gastar demais. Eu já fiz isso, de me endividar, de gastar sem ter o dinheiro, de utilizar o crédito para cobrir as despesas. Não, que isso não possa acontecer alguma vez. Que isso não possa acontecer temporariamente. E, principalmente nessa crise aí da pandemia, né, do coronavírus, muitas pessoas começaram a gastar mais do que não tinha por causa de um problema financeiro ou foi mandado embora. Então, aí, se você souber usar o cartão com inteligência, né, então digamos que você usa o cartão de crédito e ele tem aquelas datas lá de fechamento da fatura e a data de pagamento, então se você souber usar, você ganha em 45 dias. Então vamos imaginar que você usou o seu cartão de crédito para fazer isso. Para dar um fôlego, né? Tô sem dinheiro aqui, vou fazer isso. Mas eu sei que eu vou receber um dinheiro daqui a 45 dias. Aí tudo bem, usou o cartão, organizou você, gerou milhas para você e ótimo. Então, nesse caso, vai funcionar tranquilamente o cartão. Então, eu parto desse pressuposto que você sabe organizar, que você tem um orçamento familiar e o cartão de crédito, ele vem complementar. Então, olha que bacana, olha que interessante. Esse negocinho nas suas mãos, cartão de crédito, você pode, que está lá no seu débito, adiantar a fatura. Você pode pegar o dinheiro que está no débito e fazer um pagamento adiantado no cartão de crédito. Então, pego o dinheiro da minha conta corrente e já pago a fatura do meu cartão de crédito antes de usar. Como que eu faço isso, Marcelo? Pegando o código barras da fatura anterior. Você pega o código barras da fatura anterior e já paga. O que aconteceu com o seu cartão de crédito? Ele virou
como se fosse um cartão de débito. E aí o que você vai fazendo? À medida que você vai utilizando, você vai fazendo um controle dele. Vai fazendo um controle do que você está ali gastando no dia a dia. Então, aí o cartão de crédito, ele começa a te dar a mesma finalidade. E olha que bom, o cartão, quando nós falamos de crédito, geralmente a gente olha só para isso, né? Para pagar as minhas despesas e para eu gerar milhas. Só que o cartão não é só para isso. Ele tem muito mais funcionalidades e às vezes a gente não conhece. Teve uma aula que eu estava dando no MetaMR, eu não sei nem se o Ricardo estava presente, o Ricardo é da turma aí dos alunos, né? E teve o Rodrigo. E ele contou um caso dele, que ele foi comprar um celular e depois ele tinha uma garantia de preço. Quando o celular chegou para ele, inclusive era até um iPhone, esse celular já tinha desvalorizado mais de R$1.000. O que ele fez? Ele acionou a garantia dele e ele conseguiu recuperar o que ele tinha pagado e comprar outro iPhone por um custo menor. Aí você fala, Marcelo, eu quero saber os detalhes, como é que funciona disso. Então, vai olhar seu cartão de crédito, vê se esse cartão tem esse tipo de seguro. Esse é um exemplo de um tipo de seguro que o cartão oferece. Outro exemplo, digamos que você é uma pessoa que viaja. O seu cartão, às vezes, ele oferece para você um tipo de você conseguir alugar carro mais em conta. Mas como eu alugo o carro mais em conta? Ele pode te oferecer um seguro. Então, na hora que você for ali pagar para você alugar o carro, você fala, ó, eu vou usar o seguro que o meu cartão de crédito me oferece. Olha que benefício interessante. Muitos cartões oferecem esse tipo de benefício. Já é uma forma de economizar? Sim. Já é uma forma de você estar ganhando dinheiro? Sim. Olha que interessante. Uma simples atitude de mudar a sua mente para você começar a ganhar dinheiro com milhas, você faz isso. Você começa a ter benefícios indiretos. Por isso que o cartão de crédito ele é tão importante. Se você sabe usar o cartão de crédito, se você sabe entender os benefícios que o seu cartão te oferece, você sai lá na frente. Eu já dei muito exemplo também do cartão Elo Nanquim. Não sei se alguém conhece aí. Se conhece, me conta. O cartão Elo Nanquim, eu tenho um Elo Nanquim do Bradesco. E ele tem um benefício muito bacana. Que quando você vai fazer viagem, geralmente para o exterior, ele te dá um chip para viagens internacionais. E isso é legal, hein? Ele pega um chip quando você solicita, então você entra lá no site dele e fala, olha, eu quero o cartão, eu quero um chip para viajar. Preenche seus dados e ele manda para sua casa pelos correios. Então, quando você faz para o exterior, e nesse caso é a primeira vez que eu usei, acho que eu fui na Europa e depois uma nos Estados Unidos. Eu fui lá, chegou o chip, quando eu desci do avião, eu coloquei o chip lá e ele começou a funcionar. Então, eu conseguia acessar a internet, eu conseguia me deslocar, fazer ligações, tudo usando esse chip. Aí você fala, Marcelo, comprar chip é baratinho. Rapaz, para você usar chip no exterior, dependendo do local, o chip pode ser mais caro. Então, já é um benefício para você. Uma outra coisa, seguro saúde. E é engraçado que teve uma vez que eu fui viajar, olha lá, o William Segatti está participando, ele falou, chip com 100 minutos de voz e 4 GB de internet. É verdade. Uma outra vez, quando eu fui viajar, eu não conhecia nada. Olha o que eu tô falando, hein? Há poucos anos, isso em 2015. 2015, quando eu casei, os meus pais moram em Goiânia e eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos. E a gente tinha mais de 15 anos que não via meu irmão. Ele foi morar nos Estados Unidos e meu irmão foi naquela época, eu não sei se vocês lembram disso, talvez o pessoal muito novinho, né? Mas no Brasil, lá atrás, teve uma época que era moda você ir para os Estados Unidos, né? As pessoas, moda sim, para quem tinha condição de vida às vezes difícil e queria ganhar dinheiro no exterior. Então nós tivemos levas de pessoas que iam para fora. E numa dessas o meu irmão foi. Então ele era muito novinho, tinha o quê? 18 anos, 19, né? Foi ele a namorada dele. E depois ele nunca mais voltou pro Brasil. Então em 2015, quando eu casei, aí eu e minha esposa, a gente resolveu reunir a família e nós fomos. Então foi eu, ela, meu pai, minha mãe, a minha irmã. Então éramos 5 pessoas que fomos visitar o meu irmão. E naquela época, eu não entendia nada de milhas aéreas. Eu pensava que milhas era somente para viajar. E eu não tinha milhas. E olha que, eu vou contar um negócio que eu fiz, hein? Uma bobeira que eu fiz depois. Então o que aconteceu? Quando a gente foi para lá, primeiro, fui comprar passagem aérea, pagar no dinheiro. Eu não sabia dessa questão do seguro de saúde, né? E a gente precisava, tinha que fazer para entrar nos Estados Unidos. Então imagina, eu fui fazer o seguro para 5 pessoas. Eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, a minha irmã. Eu gastei uma nota com isso, com esse tipo de coisa. Porque eu não sabia que cartão de crédito oferecia. Eu nem me lembro que cartão de crédito que eu tinha na época. Eu acho que eu tinha um cartão do HSBC, Visa e Master, bem simplesinho. Nem era HSBC, acho que já era do Bradesco. Mas eu nem sabia que cartão oferecia esse tipo de coisa. E gastei uma nota com isso. Chip? Eu nem sabia que tinha chip.
Eu falei, esse trem vai ser muito caro. Aí eu acho que eu fui com o meu celular. Eu não sei se eu não usei o meu pacote, mas eu também não sabia que existia esse tipo de negócio, né? E é interessante que essa viagem para os Estados Unidos, quando eu fui pela Copa Airlines, não sei se alguém conhece. Então ela parou no Panamá e depois do Panamá eu desci no aeroporto de Maryland. Acho que foi um negócio assim, onde que meu irmão mora lá, mora bem pertinho de lá. E eu fui pela Copa. Quando eu voltei da Copa, fui e voltei, o que me gerou? Milhas da viagem. Então, naturalmente, eu tive milhas. Imagine, cada um lá que tinha milhas, o meu pai, minha mãe, todo mundo. Marcelo aqui não conhecia de milhas. E o que eu fiz? Não usei as milhas, que eu não sabia. Aí foi, né? Foi passando os anos. Quando foi em 2017 que eu entrei nessa área, que comecei a estudar, que eu fui me aprofundar, e aí, quando eu lembrei das milhas da Copa, o que tinha acontecido? Esperado. Tinha perdido as milhas de todo mundo. Todo mundo que a gente usou, perdemos as milhas. E o melhor, depois eu fui descobrir que aquelas milhas da Copa, eu não precisava ter deixado na Copa. Copa é a empresa aérea, né? Eu poderia ter pegado essas milhas e colocado numa empresa parceira da Copa. Poderia ter sido uma empresa brasileira. Eu acho, nesse momento agora, acho que tem uma das parceiras é a Smiles e outra é a Azul. Então eu poderia ter pegado os pontos daquela viagem e pontuado numa companhia aérea brasileira, para depois eu vender ou depois eu poder viajar outra forma. Então, entende o que eu estou te falando? Você consegue fazer essa linha na sua mente dos benefícios que você tem quando você entende como é que funciona o mercado de milhas aéreas? Então, quando você entende esse mercado de milhas aéreas, você consegue lucrar muito. E de várias formas. Então, quando as pessoas olham, por exemplo, para mim hoje, ou para um aluno do MetaMR e vê o tanto de milhas que a pessoa tem, e a pessoa fala assim, mas como que vocês conseguem esse tanto de milhas? Onde que vocês geraram esse tanto de milhas? É porque existem várias formas de você lucrar com milhas aéreas. Existem várias formas de você acumular milhas. E você pode acumular essas milhas tanto gratuitamente como pagando pelas milhas. Pagar pelas milhas é problema? O que você acha? A empresa te oferece milhas para você comprar. Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, a Latam, o Latam Pass, que é o programa de fidelidade da empresa Latam, ou Tudo Azul, que é o programa de fidelidade da Azul. Se eles te oferecem para você comprar milhas, há problema? Em tese, não há problema. Está vendendo milha, natural. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, essas milhas que eles estão me vendendo, compensa? Essa é a grande pergunta. E essa é a grande questão que você tem que ficar atento, porque pode ser que você está comprando essas milhas e pagando de uma forma cara. E se você está pagando de uma forma cara para você, é prejuízo. Aí é prejuízo e não vai compensar. Então você precisa só entender isso. Se a empresa está te vendendo só para ter lucro para ela, aí não. Aí você não vai comprar essas milhas. E uma forma de você fazer isso é você fazendo uma simulação. Aí você fala, Marcelo, estou entendendo. Gerei milhas, tenho um monte de milhas lá na minha conta e agora eu vou vender essas milhas. Será que compensa? Será que compensa eu comprar da companhia? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma simulação. E uma simulação de venda de milhas, para que você entenda se realmente é lucrativo. E aí, Marcelo, por onde é que eu faço esse orçamento? Para quem está começando agora, que está aprendendo como é que funciona, precisa pensar o seguinte, eu não vou te complicar a sua cabeça. Você precisa fazer o mais simples, o mais básico, para que você entenda. E muitas vezes se eu ficar te falando assim, vamos descobrir o valor do milheiro, quanto é que o milheiro tá, você vai bagunçar tudo. Milheiro significa 1000 milhas. Mas eu não vou falar para você entender por aí. Eu vou falar para você o básico. Pega essas milhas e oferece para uma empresa. E fala, ô empresa, quanto é que você me paga nessas milhas? Aí, dependendo do valor que eles te pagam, você vai falar, agora eu entendi. Compensa comprar milhas ou não da companhia aérea. E, gente, e por que eu falo isso? Hora ou outra, eu vejo pessoas falando, olha, Marcelo, eu recebi um e-mail da Smiles me oferecendo para comprar 10.000 milhas. Será que compensa? E se será que compensa, é você simular o quê? Por quanto eu vendo. Simples assim. Se alguém está te oferecendo para vender milhas, para você comprar milhas, você tem que pensar na sua mente. Tá, mas se eu vender essas milhas, eu vou lucrar com isso? Ou eu vou pagar mais caro? E aqui, mesmo para você que quer viajar. Aí você fala assim, muita gente fala, né? Mas eu não quero lucrar, eu só quero viajar. Mesmo que você queira só
só viajar, entre aspas, você tem que trazer esse conceito para você, porque quando você vai olhar as milhas aéreas, não adianta pegar as suas milhas e utilizar. Quem utiliza suas milhas para viajar, sem fazer qualquer tipo de análise, como eu estou te falando aqui agora, está tomando prejuízo. E o que eu falo, mesmo que você tenha dinheiro, você está rasgando dinheiro, não está nem aí para isso, faz o seguinte, então pega esse dia que você está sobrando e doa para alguém. E é isso que acontece. Quando você vai usar as suas milhas para viajar, sei lá, Cuiabá, vou para Goiânia, tá lá, 30 mil milhas. A primeira coisa na minha mente, eu tenho que pensar o seguinte, quanto que valem essas 30 mil milhas? Porque se essas 30 mil milhas, se eu vender e eu comprar passagem aérea, para mim vai ser muito mais vantagem. Então você vai fazer esse tipo de análise para você tomar qualquer decisão. E aí eu estou falando a decisão, mas de comprar milhas, né? A mesma coisa, assinar um clube fidelidade. E aqui sempre eu falo esse exemplo. Que adianta você pagar 1.000 milhas, R$42, que é um plano da Smiles, ou um plano da Azul, ou um plano da Latam. E aí todo mundo fala assim, mas Marcelo, eu tô pagando isso daqui só para eu ter. Eu tô pagando só para eu ter, porque o dia que precisar eu vou ter o plano lá, ou eu vou pagar por lá. Tá errado! Você tá jogando dinheiro fora, você tá rasgando dinheiro. E não há necessidade disso. Você não deve assinar um clube de fidelidade só para assinar. Ó, visão estratégica, olha de fora. Você agora, a partir do momento que você assiste esse vídeo, você tem que entender que todo esse mercado funciona de uma forma lucrativa. Ó, lembra que eu falei? Milhas aéreas foram feitas para dar lucro e não para viajar. Então, se milhas aéreas foram feitas para dar lucro, você tem que olhar nesse sentido de uma forma diferente. Lucro não é do diabo, tá bom? Às vezes eu estou falando de dinheiro, estou falando de lucro, você vai falar, isso é do mal, não é assim que funcionam as coisas, tudo é dinheiro para você. Mas sim, tudo tem um valor monetário. E quando eu estou falando de milhas, é como se fosse o dólar. Se você pega um dólar agora, você não vai olhar para ele? Quanta gente que tem dólar na carteira, hein? Me fala se você tem dólar na carteira. A minha esposa tinha isso, né? Quando eu casei com ela, ela falou, não, tem que deixar um dólar aqui para dar sorte. Então tem muita gente que tem essa superstição, né? Mas se você pega esse dólar, ele não tem um valor monetário? Quanto que vale o dólar? Aí você vai olhar no mercado para ver quanto que vale o dólar. Quanto que vale a milha? Olha a lógica aí, olha a comparação. A milhas vai ser um tipo de moeda. Claro que hoje não existe ainda um reconhecimento oficial pela lei falando que milha, tal. Não existe isso ainda. Existe um caminho para que isso seja feito. Mas a milha tem como você lucrar com ela. O William falou, sério, Lúcifer, dinheiro não é do diabo. Boa, é verdade. Então, o dinheiro não tem problema. Não tem problema você olhar disso. E a gente precisa desmistificar. Porque o negócio engraçado, que tem gente que fala, eu tô vendo agora de cada vez mais, né? Tem gente que fala assim, mas eu não quero viajar. Ou eu não quero lucrar. Ô amiguinho, ô amiguinha, por que a sua mente ela tem que ser positiva e negativa? Por que tem que ser mais e menos? Não precisa disso. A gente não precisa ser ou isso, ou mais ou menos. Por que não pode ser os dois? E ó, hoje eu estou fazendo um café filosófico, né? Um café assim para você ir abrindo a mente, para você entender nesse tipo de coisa, tirando as suas travas, tá bom? Porque quando a gente pensa nisso, a gente se atrapalha. Quando você olha para alguma coisa falando assim, não, mas eu só quero para isso, você vai se atrapalhando. Ó, nós estamos aqui, ó, Jornada Produtiva, minha amiga lá no Instagram. Quando ela fala de você administrar melhor o seu tempo, de você ser mais produtivo, essa questão de ser mais produtivo impacta em todas as áreas. Ó, se você administra melhor o seu tempo, como é que vai ser o seu dia? Você vai conseguir tempo para você fazer um esporte? Você vai conseguir tempo para ficar com a sua esposa, com os seus filhos? Você vai trabalhar de uma forma mais inteligente? Tá vendo que uma simples coisa de produtividade impacta em várias áreas da sua vida? É o que eu falo com você aqui também. Quando eu falo de milhas aéreas, se você sabe administrar melhor, você vai conseguir impactar em várias outras da sua área. Porque, ó, tô falando em milhas, tô falando em
Dinheiro. Dinheiro, ele é essencial para você viver. Então, se você tem mais dinheiro, o que você vai fazer? No seu dia a dia, você vai conseguir viver melhor. Começa a sobrar dinheiro para você todo mês. O que eu faço com esse dinheiro, Marcelo? O que você quiser. Você pode usar para os seus objetivos, para um sonho que você tem. Eu já tive aluna, eu não sei se foi a Lucimara, não sei se foi a Lucimara que estava aqui, que eu não sei quem mais, agora eu não me lembro, que falou assim, olha, eu tô juntando dinheiro para uma festa da minha filha. Eu não sei se foi a Lucimara, não lembro agora. Mas a pessoa falou, olha, eu tô juntando as milhas para eu fazer uma festa da minha filha de 15 anos. Olha que fantástico! Olha que fantástico! Você dando uma finalidade específica para você. E vem cá, se eu te perguntar, do seu salário, quantos por cento você economiza? Quantos por cento você consegue economizar todo mês do seu salário? 5%? 10%? Às vezes, a gente não economiza nem isso. Não te fala, Marcelo, 1% eu não consigo. Eu não consigo economizar 1% do meu salário. O que é isso? As milhas, elas já vão te ajudar nesse sentido. Vai ser um valor que vai sobrar para você todos os meses. E fazendo o quê? Usando de maneira inteligente. Tanto é que o meu curso, hoje, ele chama Método MR de Milhas. Quando eu comecei, ele chamava Inteligência Financeira em Milhas Aéreas. Porque isso, gente, é uma forma de inteligência financeira, é uma forma de inteligência. Como? Eu trabalhar um lado da minha mente para eu pegar essas coisas do meu dia a dia e transformar em lucro. Entende a diferença? Então, quando você tem esse tipo de inteligência financeira, você sobra dinheiro para você. E sobra dinheiro dos seus próprios gastos, você sobra dinheiro aprendendo a comprar milha mais barata, a vender milha mais cara, entendendo quando uma companhia aérea te oferece alguma coisa, você fala, um outro exemplo, de vez em quando chega umas propagandas das companhias falando assim, eu tenho como comprar uma cafeteira usando 20 mil milhas. Aí a pessoa fala, meu Deus, aquelas cafeteiras bonitas, né, para fazer café lá. E a pessoa fala, meu Deus, eu quero pegar as minhas milhas e fazer isso. E ela olha, falando assim, eu não uso para nada essas milhas mesmo. Sabe que você já ouviu isso? A pessoa fala, eu não uso para nada essas milhas, vou pegar minhas milhas e trocar nessa cafeteira, e trocar numa máquina de aspirar chão, qualquer coisa que você quiser ir, arrumar o cabelo. Só que ela não consegue entender que essa milha é dinheiro. E se essa milha é dinheiro, eu vendo dinheiro e compro a minha cafeteira. Então você precisa, o que eu quero te trazer hoje é um novo olhar. É um novo olhar para as suas finanças, o seu dia a dia. Nós temos a Carol também, que é da turma 7 do MetaMR, e ela fala assim, como é que eu posso ganhar milha hoje? Quantas milhas eu posso ganhar hoje? Então, quando ela vai sair de casa, ela já começa a pensar nisso. Eu vou sair de casa, o que vai me dar de benefício? Eu vou abastecer meu carro. Será que tem como eu ter vantagens aqui? Tenho, então eu vou escolher o posto que tem vantagem. Eu vou fazer a compra lá no mercado. Quando eu vou fazer a compra no mercado, o que é que me dá mais benefício? Entende que a sua mente vai abrindo? Então, para tudo que você vai fazendo, você vai pensando nisso. E até para quem tem mais de um cartão de crédito. Se você tem mais um cartão de crédito, você olha e fala assim, peraí, qual o cartão que vai me dar benefício para fazer essa compra? E aqui é outro mito. Eu acho que eu vou fazer um café com milho depois só para quebrar mitos. Só aquelas frases que as pessoas pensam e que elas têm em mente e que não servem para nada. Então aí a pessoa fala assim, Marcelo, qual cartão que eu priorizo? O meu cartão Visa ou o meu cartão Master? O meu cartão da Caixa ou o meu cartão do Banco do Brasil? Qual que eu priorizo no meu dia a dia? Nenhum. Você não vai priorizar nenhum. O que você vai fazer? Vai utilizar o que te dá mais benefícios. Claro que de forma estratégica. E aí depois é algo mais aprofundado, né? E aí a gente tem algumas estratégias melhores. Mas você vai usar de acordo com o que te dá benefício. Dependendo do cartão que você compra, nós temos um programa, eu até falei sobre o desafio da renda extra, o IQ, que serve para você pagar os seus gastos. E o IQ estava dando benefício para quem utilizasse o cartão Visa. Então você usava o cartão Visa, ele te dava um cashback, um desconto na sua fatura. E aí? Se você botou na sua mente que você só vai usar o seu cartão Master porque você quer acumular mais nele, você já abriu mão. Tava tendo um outro benefício esses dias, e a gente colocou até no relatório no MRI, do Cabify,
quem estava usando o cartão Elo Nanquim. Então, quem estava usando o Elo, né? Quem estava usando o cartão Elo, ele estava tendo desconto no Cabify. Cabify, se você não sabe, é como se fosse um aplicativo de corrida, tipo 99, Uber, né? O Cabify serve para isso. Não tem em todas as cidades, mas ele tem. Tá vendo aí? Olha mais uma forma inteligente de você utilizar o seu cartão, utilizando para aquilo que te dá benefícios em determinadas coisas. Sem saber isso, você não vai ter lucro com milhas. Você vai ter milhas apenas por ter, apenas para viajar, sem você entender como é que funciona. E disso vem um mundo de coisas, um universo de possibilidades, porque você simplesmente abriu a sua mente. Simplesmente você entendeu que essas milhas você pode transformar em dinheiro desde que você tenha sabedoria. E agora, hoje, eu não quis aprofundar com você. Eu quis que você, tipo um general. Já viu aqueles filmes do exército? Nós temos amigo aqui da militar, né? Como o Ricardo aí. Você consegue olhar para uma operação que você vai fazer e você tem que enxergar todas as saídas que você tem. Quando eu trabalhava no Justiça Eleitoral e eu trabalhava numa área mais estratégica, eu era assessor de planejamento estratégico. Tinha um nome bonito lá, assessor de planejamento e gestão estratégica. E eu me lembro que na época das eleições, a gente chamava a polícia para trabalhar com a gente, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, todo mundo. E quando a gente ia montar o plano das eleições, a gente olhava de uma forma estratégica para tudo. Então, de todas essas escolas aqui, qual que dá mais problema? Por exemplo, compra de votos. Tal escola, então eu vou aumentar o policiamento aqui. No estado, onde é que está precisando mais? Não, em determinado local está tendo muita briga política, então eu vou mandar a Polícia Federal para lá para fazer uma investigação prévia. Entende? Uma visão estratégica é você olhar de cima como é que funciona o tabuleiro. A mesma coisa aqui em milhas aéreas. Tá bom? Esse era o meu tema de hoje que eu queria falar com vocês. Grande abraço para vocês!